De acordo com o velho ditado, um novo humano nasce a cada minuto. O que provavelmente significa que um novo animal nasce a cada segundo, mas alguns animais são incrivelmente raros, tão raros que talvez nunca haja outro igual. Os animais estavam explorando no vídeo de hoje de um cão de 2 patas a um pato de 4 patas. Vamos reunir os 15 animais que nascem apenas uma vez em 1000 anos. Número 15. Senhoras e senhores, cachorro de 2 pernas. A fé é um cão bipedal nascido com 3 pernas, uma das quais infelizmente teve que ser amputada quando começou a atrofia. Quantos cães de 2 pernas você já viu? Agora é pelo menos um quando Judy Stringfellow adotou a fé pela primeira vez. Ela ficou surpresa com a quantidade de pessoas que parecem determinadas a se livrar do inchaço. Quase todos os médicos especialistas com quem ela falou acreditam que o cachorro tinha que ser sacrificado, mas Judy estava determinada a fazer isso funcionar de uma maneira que não terminasse com a morte desnecessária do cachorro. Assim, com a ajuda de uma colher e um pouco de suco de manteiga de amendoim, Todd aprendeu a pular e, eventualmente, a andar sobre 2 pernas como um ser humano. Mesmo fé situação infeliz. Você tem que admirar esse tipo de engenhosidade criativa, certo? Em 2006, Faith recebeu o posto de sargento e 5 não comissionado. E era conhecido por ser popular entre os militares de todo o mundo. Ela visitou 2.300 guerreiros feridos em hospitais por toda parte e foi vista por mais de 2 milhões de soldados ativos. E ela ficou animada para conhecer quase todos eles. É hora do tópico raro, na verdade. O vídeo de hoje provavelmente seria chamado de tópico estranho porque essa foto está circulando na internet e não temos ideia do que diabos é aparentemente. Essa criatura foi encontrada na América do Sul, mas nenhum especialista descobriu um nome para ela, então vamos chamá-la. Aquela coisa esquisita de rato bebê que se encaixa bem. Pelo menos sabemos que haverá apenas uma dessas coisas que esperamos. Você acha que isso é real ou é um combustível de pesadelo inventado pela magia da internet? Comente abaixo com o tópico raro da hashtag e diga-nos sua opinião sobre o que acabamos de ver. Dito isso, vamos continuar. Número 14. Pato de 4 patas. Você prefere levar um único cachorro de 4 patas ou 402 patos eleitos? Sei que não faz sentido, mas em minha defesa. Tipo dizer até exatamente este momento, então de certa forma fazendo total sentido em 2007. Stumpy o pato não nasceu em New Forest, New Hampshire, com 4 pernas escondidas atrás de seu par normal de pernas estava um segundo urso escondido. Pense em todas as coisas. Você poderia fazer com um par extra de pernas. Você poderia usar mais edições. Ok. Então pernas extras não são realmente úteis, o que tornará a próxima parte um pouco mais fácil de aceitar no mesmo ano em que ele nasceu e ele perdeu uma de suas pernas extras quando a pegou na ofensa no ano seguinte. Seu outro gosto extra caiu. Agora com apenas 2 pernas, ele viveu o resto de sua vida como qualquer outro especialista em pontos normal geralmente acredita que a condição incomum de Stumpy foi causada por uma mutação rara. Não sou especialista no mundo da biologia de dutos, mas acho que provavelmente poderia ter dito que não é preciso ser um gênio para perceber que este não é o seu pato cotidiano. Número 13. Cobra de 2 cabeças. O consenso geral tem sempre disse que ela deveria estar em guarda e nunca confiar em uma cobra. Mas o que acontece quando a cobra não é apenas uma cobra, mas também tem uma cara que literalmente tem 2 caras? Eu quero dizer isso bem. Nesse caso, você realmente deve prestar atenção. Uma família da Flórida por acaso encontrou o réptil bizarro em Palm Harbor. E, naturalmente, eles não tinham ideia do que diabos consertar. Ambos os cabeças de cobra podem agitar suas línguas e cada um reage ao movimento de uma maneira única. Especialistas em stick esclareceram que a misteriosa condição de cabeça dupla é provavelmente o resultado de 2 gêmeos que não se separam durante o desenvolvimento do embrião, então você acaba com uma cobra de aparência única e ligeiramente bizarra,
mas não pense que ela é muito bonita. Pig e eles imparáveis. Na verdade, parece ser exatamente o oposto. Aparentemente, ter duas cabeças não ajuda muito quando se trata de fazer as coisas. Os dois cérebros tendem a entrar em conflito um com o outro, muitas vezes buscando abordagens totalmente diferentes para problemas que o tornam impossível. Para escapar de predadores. Então, em resumo, está realmente uma rara cobra de duas cabeças, mas é altamente improvável que continue por aí por muito tempo. Acho que é melhor ter uma célula cerebral, depois dois cérebros. Número 12 com um gato escuro. Tecnicamente, não houve brilho natural nos gatos escuros em nosso mundo natural. Mas, todo gato nasceu em algum momento ou outro, certo? Então, isso conta. Quem se importa? Alguém corrigirá isso na seção de comentários de qualquer maneira. Em 2011, os cientistas inseriram um gene em gatos que produz uma proteína fluorescente chamada GFB. A ideia do experimento era inserir um gene que ajudaria a resistir à forma felina da AIDS, mas eles também decidiram dar um passo adiante. Inserir um segundo gene no gene do peixe-gato, que é produzido naturalmente na água-viva como um elemento fluorescente. O que você adivinhou? Faz os gatos brilharem no escuro com um menor ajuste em sua composição genética. Esses gatos são capazes de se tornar luzes noturnas vivas que poderiam ter visto isso chegando. E obviamente não temos nenhum propósito real para ter brilho no escuro dançando, a menos que você tenha um gato com tendência a fugir. Nesse caso, essa pode ser uma ótima maneira de acompanhar. Você sempre saberá onde o gato está porque verá a área ao redor iluminada de verde. É como Tom e Jerry. Mas você sabe, com um pouco de tempero de matriz 11 para a cabra talvez não soubesse o suficiente para ir. Você poderia ser perdoado por pensar que era algum tipo de programa infantil, mas não, é um verdadeiro animal. E por mais bizarro que pareça, o octógono é exatamente. O que você acha que vai ser uma cabra com 8 pernas? Às vezes, são as ideias simples que são as melhores, certo? Em 2014, um fazendeiro croata ficou perplexo ao descobrir que sua cabra recém-nascida tinha 8 tábuas. Mas essa história fica um pouco mais maluca do que isso. Se você pode acreditar, porque descobrimos que isso não apenas testou várias pernas extras, mas também tinha órgãos reprodutivos masculinos e femininos. De acordo com os veterinários locais, a condição corporal incomum das cabras recém-nascidas foi o resultado de uma vitória subdesenvolvida, então a cabra meio que adotou seus irmãos não nascidos. Partes do corpo, como estabelecemos repetidas vezes neste canal, a mãe natureza parece ter uma maneira de simplesmente fazer coisas estranhas. E o Pticoat é certamente uma das criações mais estranhas do planeta. Ainda não tem seu próprio desenho animado, mas acredite, estou trabalhando nisso. Número 10. Cobra com pernas. Eu sei que parece impossível, mas confie em mim. Embora seja muito possível que a cobra nunca seja capaz de andar na passarela como uma espécie de supermodelo. Mas é melhor do que nada. David Martil estava caminhando com seus estudantes universitários pelo Museu Burgermeister Miller em Solnhof, Alemanha, quando por acaso avistou. Algo estranho está entre um dos fósseis que ele avistou. Um pequeno espécime de cobra com aquele corpo comprido cheio de costelas. Mas essa coisa estava presa em um tipo incomum de rocha com os estilos característicos da formação do credo brasileiro. Martel ficou confuso porque aparentemente cobras nunca haviam existido. Encontrado naquele local e certamente nunca tão cedo. Então ele notou as pernas, um par de patas traseiras e um par de minúsculas patas dianteiras sob a tela. Especialistas em fósseis desconhecidos ao longo da história foram capazes de encontrar muitas cobras extintas, mas nenhuma delas jamais teve 4 patas. Este foi um. De acordo com Mardel, uma descoberta inovadora que ocorre uma vez na vida, enquanto pelo menos ele tinha um conjunto sólido de pernas para se apoiar, certo? Rostos? Sim, provavelmente não. Mas mesmo nessas condições estranhas,
as pessoas podem encontrar algo de bom. Esta cabra com rosto humano, por exemplo, teve a sorte de nascer na Índia. Sorte por quê? Porque ele é um cavalo com a forma de um deus tão incomum. Elpris nasceu no vilarejo Celtic Beta em Gujarat e imediatamente fez sucesso na internet. A cabra nasceu com características típicas de cabra para as pernas, vá chorar, mas o resto de seu corpo parecia estranhamente úmido. É testa, olhos, boca e até mesmo algumas partes de sua barba ou algo nitidamente humano. Não tinha nem rabo. Infelizmente, essa cabra humana não durou muito. Na verdade, ele só viveu por 10 minutos, mas rapaz, foram aqueles 10 minutos ou valeram a pena? Poucas criaturas vivas podem fazer esse legado com 10 minutos de vida. Na verdade, essa cabra tinha um legado maior do que ela mesma. Os índios locais adoravam essa cabra como se fosse isso. Um deus. Afinal, quantas cabras parecidas com humanos você já viu? Suponho que seja menos do que 12 cabras. Ciclopes 8. Índia talvez seja um lugar na Terra onde as cabras podem se tornar algo distintamente mais interessante do que os animais barbudos. Esta cabra pode não ser celebrada como um deus, mas não é menos interessante do que qualquer outra cabra. Venha para pensar sobre isso, foi apenas uma questão de tempo antes de irmos para os homens X baseados. Este bebê vai atender todas as expectativas. Quando nasceu com um único olho enorme no centro de seu rosto e sobreviveu. Ok, então ele não sobreviveu por muito tempo, morrendo apenas 8 dias depois. Mas são 8 dias a mais do que qualquer um poderia esperar, dadas as circunstâncias em que a cabra nasceu em uma aldeia em Ásia, Índia, e sofria de uma doença chamada ciclovia. A ciclopia é causada quando o cérebro em desenvolvimento não consegue se separar em dois hemisférios. Portanto, esta chamada forma apenas uma única órbita ocular. A condição pode ocorrer em praticamente qualquer criatura viva e geralmente vem com efeitos colaterais e no caso desta cabra. Outras deformidades físicas também estavam presentes, incluindo cílios faltando, pálpebras, cisne, rasgo, vários dentes e um nariz subdesenvolvido e mandíbula curta, mas ei, ninguém é perfeito. Então é isso aí, galera do meu canal, já vai se inscrevendo e deixando seu like para não perder os próximos vídeos.